Olá, telespectadores da TV MON. Hoje estamos aqui com a professora do Colégio São João Batista e uma das presidentes do CEPERCS, a nossa professora Lara Lampert. Me corrija se eu estou errada o sobrenome. Lara Lampert. Gostaria que você se apresentasse, Sim. qual os colégios que você dá aula e tudo. Sim, eu sou professora. Fala sobre sua vida um pouquinho. Tá certo, obrigada. Eu sou a professora Lara Lampert, eu sou funcionária pública do Estado e do município, eu trabalho na Escola São João Batista, com o 3º ano em língua portuguesa, e trabalho na Escola 5 de Maio com os anos finais, que é uma escola do município, né? E vim conversar com vocês hoje um pouquinho sobre educação, aqui no município, né? Não sei. E nos fala assim um pouquinho, como está a educação no município? Bom, a nossa educação, né, Daisy, num contexto geral, ela está passando por uma situação muito difícil, já desde 2020. Já estava numa situação difícil, mas a questão da pandemia nos trouxe uma série de agravamentos, né? Aqui no município, hoje, nós temos as aulas já praticamente normais, né, dentro desse novo normal, né? O que são as aulas hoje? Nas escolas nós temos os protocolos de segurança que são seguidos, né, tanto no estado como no município, que é a questão de não haver aglomeração, os alunos todos de máscara, os professores e funcionários todos usando máscara. Nós temos na entrada dos alunos, nós podemos ter escolas que ainda estão medindo a temperatura dos alunos. Enfim, existe todo um controle, né? As salas de aulas ficam abertas, as portas, as janelas. E o que acontece? Nós estamos pedindo, inclusive, para a comunidade escolar que enviem os seus filhos, ainda que não voltaram, os poucos que não voltaram ainda, que voltem para as escolas, né? Porque nós precisamos ter a chance de trabalhar com esses alunos, né? E recuperar, então, essas perdas, né, que ocorreram, né? Porque houve perdas, principalmente no ano de 2020, né, Deise? Aqui no município especificamente nós não temos ainda agora a data das matrículas, as matrículas vão ser decididas durante essa semana, me parece, pelo que eu sei da SMEC. E quais são as orientações que nós temos com relação aos alunos? Que agora voltaram, né, mais alunos a partir dessa determinação do governo do estado de que todos os alunos precisam voltar para a sala de aula, com exceção daqueles alunos que têm realmente problemas, comorbidades comprovadas. Tem que ser o aluno, não pode mais ser ninguém da família, né? Então é uma situação bem rígida. Então nós estamos pedindo que voltem, né? O que vai acontecer com esses alunos? Eles estão passando por um processo de recuperação, né? Recuperação de habilidades e competências. Os professores estão fazendo um trabalho diferenciado nesse sentido, nós estamos pedindo atividades extracurriculares, estamos trabalhando com os alunos de uma forma muito atenta, né? Procurando conversar com os alunos, porque nessa pandemia os adolescentes, os pré-adolescentes, eles passaram por momentos difíceis, né? Houve muitas mudanças, a nossa comunicação passou a ser muito voltada para a internet, então houve afastamento da turma, houve afastamento dos amigos, justamente numa fase em que há muitas mudanças, né? Teve alunos que nós recebemos na sala de aula que nós nos assustamos, né? Eles estavam completamente diferentes, cresceram muito, né, durante esse período. Então está sendo muito difícil para esses alunos. Então nós precisamos agora recebê-los na escola e precisamos olhar para esse aluno com carinho, com amor, ter paciência, ter consideração, né? Chegar devagarinho e ver o que está acontecendo, como é que ele está, né? O que nós verificamos? Nós temos muitos casos de alunos com depressão, né? Que passaram por um período de depressão, que enfim, estão num momento difícil. Então a escola precisa levar em consideração nas suas atividades e na sua avaliação, principalmente, essas questões, né?
Os alunos, eles são seres humanos, né? E eles estão justamente numa fase muito difícil. Por que nós não vamos levar isso em consideração? A gente tem que levar nós somos uma escola, né? As questões humanas acima de tudo, né? É como eu sempre digo, a escola é a segunda casa. É a segunda casa e é um lugar assim em que eles têm os amigos, eles têm referências, eles têm segurança, né? Então, o que a escola faz? A escola foi atrás dos alunos que não estavam acessando ou não estavam buscando as atividades na escola, né, por meio da busca ativa. A escola procura trazer esses alunos de volta, né, faz todo o possível para que haja recuperação, para recuperar esse aluno. Agora no município e no estado nós vamos ter agora o período de recuperação em dezembro. O Estado vai ofertar também uma outra chance em janeiro, né, para que os alunos revejam esses conteúdos, essas habilidades, essas competências e possam, então, avançar, né? Mas, realmente, nesse ano de 2021, aqueles alunos que não se interessarem ou que não manifestarem nenhum tipo de interesse, eles vão ficar, eu acredito que haverá retenção, tá? Não é nada certo, mas pelo que nós estamos vendo, será assim. Então, os alunos precisam procurar a escola e precisam procurar a recuperação. Isso é extremamente importante, tá? Então, vai ter as pessoas, os alunos que não procurar, eles vão ficar, eles vão ficar se o aluno estava no 5º ano, quem não vinha no colégio, eles vão ficar no 5º ano, não vão passar. Aquele aluno que realmente não se interessar, né, que não buscar nenhum meio de recuperação, porque nós estamos oferecendo várias chances de recuperação e de integração com a escola, né? Vão rodar. Então, em princípio, assim, eu acredito que só vai passar por isso aquele aluno que realmente nós não conseguirmos, né? Uhum. Porque nós estamos fazendo, o município e o estado estão colocando todo o esforço nesse sentido, né? De ir atrás do aluno, de trazer o aluno para a escola, e nós estamos recebendo muitos alunos. Mas se eu te disser que 100% voltaram, eu vou estar mentindo. Nós temos alguns alunos ainda que realmente não, né? Com essa pandemia, muitas pessoas disseram assim, né, que a gente vê falar que prejudicou os alunos, vai prejudicar daqui uns 2, 3 anos, mas eu acho que já está prejudicando esse ano mesmo. Muitos alunos estão com depressão, tá com um monte de problemas, né, já esse ano, né, não é só no escrever, no ler, foi no sentimental também, né? Com certeza, porque a escola, ela é um lugar em que tu te desenvolve, né? Tu te desenvolve em todos os níveis, né? Muitas pessoas ainda têm uma visão da escola de que é ali onde tu vai aprender as matérias. E a escola não é isso, né? A escola, nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. E a BNCC contempla esse desenvolvimento de uma forma que nos ajuda muito agora durante a pandemia para desenvolver as atividades, né? As nossas atividades, elas desenvolvem vários níveis de habilidades, né? Tanto na questão de interpretação por exemplo, eu que sou língua portuguesa, né, que eu posso falar, tanto na questão de interpretação de texto, produções de textos em vários níveis, porque hoje nós temos muitas produções de texto, a maioria são para a internet. Então tu tem outros gêneros, né? Muito interessantes, gêneros desconhecidos, gêneros que o meu pai e a minha mãe nunca conheceram, tipos de textos que nunca foram produzidos, porque não existiam, né? Então, todas essas modificações, tudo isso nós podemos trabalhar com os alunos, isso é muito gostoso, isso é muito gratificante para nós, para eles. E ali eles têm os amigos, eles trocam ideias, existe aquela questão das turmas, deles precisarem a questão do autoconhecimento, da sua autoestima, né? Tu ter o teu colega que te admira, o teu colega que ri quando tu fala, o teu professor que diz, né? Essa questão da escola, assim,
é um lugar em que nós aprendemos a lidar com as pessoas, nós aprendemos a admirar as pessoas e nesse momento a gente aprende a se gostar e a se conhecer. Porque esse adolescente, ele está se tornando um adulto e ele não se conhece, né? Então ele está descobrindo uma série de características que ele tem, que muitas vezes ele nem percebe. E os colegas, essa questão da convivência social, faz muita falta. Então tu imagina se nós, que ficamos afastados durante pouco tempo, algum tempo afastados, já sentimos... Eu pelo menos senti muita falta da sala de aula e tenho certeza que todos os professores sentiram, porque nós, imagina, acostumados a conviver todos os dias com centenas de pessoas, de repente tu fica em casa sozinho, assim, ó, não foi fácil. Então essa pandemia ela trouxe uma série de mudanças em todos os níveis, a gente tem que se conformar com isso e pronto. Houve prejuízo na escola? Óbvio que houve. E não venha me dizer que as escolas que trabalharam com o ensino à distância, por meio de vídeo, que foi a mesma coisa, porque nós sabemos que isso é uma mentira. Não. Né? Então, isso não aconteceu. Então, houve prejuízo? Houve. Foi uma situação que nós poderíamos ter contornado de outra forma? Não. Nós fizemos o melhor que nós pudemos fazer. Tá? Foi uma situação que nos pegou completamente desprevenidos, nós estávamos dando aula, de repente nos tiraram de dentro da escola, a gente mal conseguiu juntar as nossas coisas, tá? E as direções e as secretarias e o município e o estado, todo mundo teve que tirar um plano B ali de última hora e ver o que nós íamos fazer, como é que nós íamos atender esses alunos. Foi tudo assim uma correria. Então nós fizemos o melhor que nós pudemos fazer. Agora nós não podemos penalizar esse aluno, tá? Nós não podemos ser injustos e desumanos com esse aluno. Esse não é o papel da escola. Muito pelo contrário, o papel da escola é justamente o oposto disso, né? Então, a pandemia vai prejudicar a educação? A pandemia eu acho que trouxe modificações e trouxe prejuízos em todos os níveis, né? Acho que seria mais ou menos isso, né? Eu só queria falar mais algumas questões com relação às matrículas, tá? Sim. As matrículas aqui no estado já foram abertas agora no dia 1º, para os primeiros anos, tá? E aí tem o site lá, é www.educação.rs. Dá para procurar na internet, ele é bem facilzinho, para fazer a matrícula para o primeiro ano do ensino fundamental, primeiro ano do ensino médio, né? E para os técnicos, tá? Então é interessante até o dia 28, tá? Ali tem 4 opções de escolas, tu não pode escolher escola, no caso do ensino médio, né? Tu não pode escolher, ó, quero ir para tal escola. Tu coloca as 4 opções. E aí depois tu recebe, agora no final do mês, eles já vão então dar um encaminhamento, eu acredito, para as escolas que os alunos vão ficar, certo? Uhum. Bom, continuando falando em Montenegro, nós temos a questão que inclusive eu levei na Câmara na semana passada, hoje é dia 10, na outra semana, no dia 28, tá? Dia 28 de outubro, tá? Que inclusive era dia do servidor público. Um abraço atrasado a todos os servidores públicos. E o que acontece? O Polivalente é uma escola de ensino médio técnico, como São João Batista, que nós temos outras escolas de ensino médio, mas o Polivalente tem um curso técnico em contabilidade, um curso fantástico. E o Polivalente é uma escola que fez 49 anos agora de atuação na comunidade montenegrina, é uma escola importantíssima para a nossa comunidade. Importantíssima. E está passando por umas situações Sim, horríveis, né? Muitos, eu não vou dizer grande parte, porque muita gente estudou no São João, no Industrial, no AJ Renner e no CIEP também, mas assim, muitos dos nossos profissionais que estão na nossa comunidade hoje estudaram no Polivalente, fizeram o ensino médio no Polivalente, o técnico no Polivalente. O Polivalente é uma escola importantíssima e está sem luz há 1 ano e meio. Durante a pandemia, uma vergonha. Durante a pandemia os fios foram furtados e o governo do estado não providenciou até agora nada.
O que acontece? Apesar de várias tentativas, apesar de já termos ido na mídia, né, o Luiz Carlos Umes, que é o diretor, já esteve na mídia, já procurou deputados, ele tem a ajuda da Câmara de Vereadores, ali o vereador Thales Ferreira, o próprio presidente da Câmara, o Juarez, também já se manifestou, o Paulo Azeredo também já ajudou. Mas, enfim, o Thales e o Luiz Carlos foram até o Ministério Público e entraram com uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul em função do polivalente. Tá? E o Thales mandou uma mensagem que, se eu não me engano, o Ministério Público já notificou o Estado. E eles têm que dar um retorno agora até o dia 12, que hoje é 10, 11, 12 é sexta-feira, 12 de novembro. Né? Então, quando for ao ar, eu acho que já vai... o Estado, então, já tem que dar um retorno, tá? Por quê? Porque não se comprometem, tá? Então, uma escola dessa importância, né? Simplesmente estar sem luz há 1 ano e meio, e sendo que a parte administrativa da secretaria só tem luz porque eles fizeram um dinheiro próprio ali da comunidade, arrecadaram e conseguiram colocar, porque é um orçamento pesado e aí não tem como... eu vi o Thales até falando que não é mais 45 mil, é 65 mil que o governo tem que dar para arrecadar. Mas isso é uma vergonha, como é que tiveram... fico me pensando, né? Se o governo decretou para voltar às aulas, como é que vão voltar às aulas sem luz? Como é que deram as aulas online? Não tinha como, né? Toda a questão assim que eu me questiono é a seguinte, né? O governo do estado entrou com os programas agora, com os projetos, inclusive ele fez uma live, nós assistimos com os alunos, que nós ficamos muito felizes, para contemplar as nossas meninas que não têm condições de comprar absorvente menstrual, né? Para que elas ganhem nas escolas, para essa complementação, para aqueles alunos que necessitam de uma complementação de estudos lá no 4º ano, enfim, uma série de projetos muito interessantes. Só que a gente se questiona, né? E aí um grande investimento na educação. Só que quando a gente olha para a realidade, nós não vemos nada disso, né? Porque como que uma escola de ensino médio, importantíssima para a nossa comunidade, importantíssima, está 1 ano e meio sem luz, né? Então isso... E o governo não faz nada. Outra questão também, eu sou do CEPERS, eu não posso deixar de falar, Deise, né? A questão da luta do sindicato com relação ao reajuste, né? Nós queremos 47% de reajuste já, porque o nosso salário está extremamente defasado, são 7 anos sem reajuste. E além da questão do plano de carreira, que já foi mexido, que já sofremos prejuízos, perdemos a questão do difícil acesso, e isso é gravíssimo, porque nós temos muitos professores, muitos que trabalham em localidades distantes, né? Cidades distantes em que se gasta muita gasolina, se gasta com gasolina ou com o transporte, e o que fazia com que esses professores pudessem se deslocar até essa localidade era esse difícil acesso. E ele tirou totalmente, ou ele deixou o mínimo, e então tem localidades que vão ficar sem professor. Tanto é que agora ele abriu, nós teríamos algumas modificações com relação à língua portuguesa e matemática, que aumentaria a carga horária em função da pandemia, mas isso não foi possível, pelo simples fato de que não existe professor de português e matemática, não existe professor de espanhol. Nós estamos sem professor de espanhol no São João Batista. Então a sociedade precisa ter consciência que nós precisamos de professores, nós precisamos da valorização dos professores. Se não houver professores, para ser professor é muito difícil. A pessoa precisa, não é qualquer um que pode dar aula. A pessoa, para ser um professor, ela tem que ser graduada. Ela não pode ter um curso técnico, ela tem que ser graduada. Então as pessoas têm que entender que a licenciatura precisa ser incentivada. Nós precisamos de professores, nós precisamos que a sociedade queira ser professor. Então nós precisamos de valorização salarial. Além disso, agora uma outra luta é a questão do salário mínimo regional,
que o regional também conta no nosso salário, diríamos, que o salário mínimo regional, o reajuste que é medido pelo índice lá, deveria ser de 10 e pouco, e o Eduardo Leite quer dar de 2 e pouco. Então, assim, e aí ele alega que não tem, que se ele pagar não tem dinheiro. É mentira, a gente sabe que tem dinheiro, a gente sabe que isso aí, que não é que seja mentira, que não é a verdade, né? Então, nós estamos pressionando, né? Pressionando. Ontem houve uma manifestação, saiu no Correio do Povo, o CEPERS, junto com todos os núcleos do Estado, estamos pressionando e nós queremos o apoio da comunidade, porque a comunidade precisa atentar para essa situação, né, Deise? Também foi aprovado sobre o PEC, né, 32, né? A PEC 32, que é a PEC 32 é uma proposta, vamos explicar para os ouvintes, para os telespectadores o que é a PEC 32, né? Bom, a PEC 32 é uma proposta de emenda à Constituição, tá? É a PEC 32/2020, conhecida como reforma administrativa, tá? O que ela traz? Ela traz o fim da estabilidade do funcionalismo público, a extinção dos concursos, a substituição de concursados por apadrinhados políticos, arroxo salarial, retirada de direitos e obstáculos para a progressão de carreira do funcionalismo público, tá? Junto com essa PEC 32, que ela é posta como sendo um grande negócio, e junto com ela vem uma propaganda negativa do funcionário público, do servidor público, como se o servidor público fosse responsável por todos os problemas que o nosso país tem, como se o servidor público fosse responsável pela roubalheira que existe no nosso país, pela corrupção, como se o servidor público não trabalhasse. Inclusive, nós tivemos situações com o ministro, né, que comentou alguma coisa, mas enfim, não vamos entrar nesse detalhe, que é um absurdo, né? Eu acho que a comunidade sabe, mas eu acho que ela tem que lembrar, pensar, refletir sobre isso, que o servidor público é aquele que nos atende em todos os momentos que nós precisamos muito, por exemplo, quando nós vamos numa consulta, quando nós vamos fazer a matrícula do nosso filho, né? Toda a situação que nós precisamos, nós temos aquele servidor público que vai nos atender de forma gratuita, porque é um serviço oferecido pelo governo, né? Na minha escola, no meu hospital, no meu, ali na assistência, como é que a gente chama? Assistência social. Na assistência social, enfim, em várias situações nós temos aquele servidor público que vai nos atender, porque a função dele é atender bem a população, né? Quando nós temos alguma reclamação de demora ou de mau atendimento, isso sim é legítimo. Eu acho que o povo tem que controlar isso, a questão dos professores, a questão da escola, dos hospitais. Eu acho que a gente tem que ter um bom atendimento, nós precisamos atender com excelência ao público. Nós trabalhamos para o povo. O servidor público é um servidor do povo. Então, nós temos que entender que o serviço público não tem fins lucrativos como o serviço privado. Tá? O que acontece? Existem 4 mitos, eu vou falar por cima aqui, que são 4 mentiras a respeito dessa PEC 32/2020, que eu quero deixar bem claro. Eu não sei se nós temos tempo ainda. Temos 5 minutos. Então tá. A primeira mentira com relação à PEC é que ela vai combater privilégios, tá? Como se eu nem vou colocar nós, como se o servidor público fosse o responsável, fosse um privilegiado e fosse o responsável pelos grandes gastos que nós temos. Olha, nós até podemos ter servidores públicos que têm salários avantajados, mas esses servidores públicos são o mínimo. Aqueles servidores públicos, aquelas pessoas que são privilegiadas, que recebem altíssimos salários, elas não vão ser tocadas pela reforma do Guedes. Quem vai ser tocado, que são os magistrados, os militares e a carreira parlamentar. Os magistrados, os grandes, né, altos cargos militares e a carreira parlamentar, esses ganham realmente muito bem. Esses aí
não vão ser tocados pela reforma. Eles só tocam com a reforma justamente naqueles que recebem menos e que trabalham, né? Esses que ganham muito, que na verdade não, a gente sabe que a questão ali é bem delicada, esses aí eles não vão mexer. Então isso aqui é uma mentira, não vai combater privilégios, tá? A segunda questão que é bem interessante é que haverá corte de gastos. Pois aumentarão os gastos com os cargos ocupados pelas pessoas de vínculo. O que vai acontecer? Eles vão diminuir os gastos com aqueles que são vinculados por concurso, que são servidores públicos, mas eles mesmos já fizeram uma nota técnica, a consultoria de orçamento do Senado fez uma análise que se chama, é uma nota técnica, aspectos fiscais, e eles viram que os CCs, que o gasto com os cargos de confiança vão aumentar 30%. Então, e esses cargos de confiança que antes eram preenchidos por concursados, por pessoas que fizeram concurso, que têm um mínimo de capacidade para assumir, eles vão ser preenchidos por qualquer pessoa, né? Então, o gasto, não vai haver corte de gastos nenhum, isso aí é outra mentira. Tá? A questão do aumento da eficiência também é outra mentira, tá? Porque uma das coisas que se discute é a eficiência do serviço público, e isso aí nós podemos resolver, não é ameaçando colocar o funcionário público para fora, no caso, desligar e exonerar o funcionário público. Existem outras formas de resolver essa situação, tá? Porque com a demissão a gente perde a história da política pública, do servidor que está sempre ali, e é a garantia de continuidade, da qualidade. No momento que há essa troca nos cargos, o fio da qualidade ali se perde, porque as pessoas que entram, elas não sabem como é que as coisas funcionam, elas não têm aquela experiência, aquela relação, né? Então isso é muito difícil, é muito grave, tá? E a última questão, a última mentira é que não afeta os atuais servidores, tá? Afeta sim, porque se a lei que institui os direitos for revogada ou alterada, os trabalhadores que já estão no serviço público vão ser afetados com certeza, tá? Então isso é uma mentira. A estabilidade fica ameaçada por uma avaliação de desempenho e pode ser instrumento de perseguição, pode ser instrumento de assédio contra o servidor atual. Então, no momento que o servidor público, a proteção que ele tem para se colocar e para falar a verdade dentro desse mar, nós vivemos em situações em todos os níveis de corrupção, de propostas. O servidor público que dá garantia a ele de que ele pode denunciar e falar é justamente que ele tem essa segurança, né? No momento que ele perde essa segurança, ele pode sofrer vários tipos de perseguições e assédios, né? Isso aí, ele fica vulnerável a isso. Então, existem muitas outras coisas, Deise, tá? Muitas outras questões que envolve a PEC, só que realmente é um assunto muito polêmico, muito profundo e muito complicado. A gente teria que ter mais tempo para falar sobre isso. Então tá, professora Lara, o nosso tempo é muito curto, né? A gente podia falar sobre colégio, educação um dia todo e a gente não conseguia falar todo, né? Porque, como sempre digo assim, os professores, né, são tudo na vida, deveriam ganhar um salário muito alto, porque sem professores, eu acho assim, que professores deveriam ganhar um salário mais alto que tinha, porque o presidente, governadora, ministro, deveriam dar mais respeito aos professores, porque eles, sem os professores, eles não estariam onde estariam, né? Com certeza. Porque eles não saberiam ler, eles não saberiam escrever, eles não são o que são hoje sem um professor. Foi através dos professores que eles estão lá, né? Eles deveriam parar, pensar e valorizar mais a classe dos professores. E principalmente, Deise, valorizar, eu acho que ter a consciência da importância do professor para a nossa sociedade, essa
falta de consciência me deixa muito triste, né? Sim. Muito triste. E é a questão da consciência da importância do servidor público para a nossa sociedade. Né? No momento que não houver mais o serviço público, então as pessoas vão lembrar. Então, antes de dizer ter algum posicionamento leviano com relação a isso, leia, se informe, estude, leia mais sobre o assunto, né? Não caia em qualquer conversa, né, a respeito desse assunto. Porque nessa pandemia sempre dizia assim, ó, eu tive que dar aula pro meu filho em casa, né? Eu dizia assim, ó, nem que me dava 5, 6 mil, 10 mil, eu não gostaria de ser professora. Eu disse assim, porque eu não tenho aquela paciência, aquele dom, sabe, de ficar ensinando, porque tu tem que ter o dom. Tu tem que ter aquela paciência, aquele dom de ensinar. Sim, eu com meu filho não tinha, sabe, de ficar ali ensinando, bababab. Aí ele dizia, não, a minha professora disse que não é para fazer assim, tem que ser assim, sabe? Porque no colégio eles fazem diferente, né? Imagina, com o meu filho eu não tinha aquela paciência. Imagina assim, ó, numa sala de aula, com uns 20, 30 na sala de aula, tu ensinar. Mas os pais reclamaram, os pais comentaram muito, os pais disseram, nossa, meu Deus, que paciência, mas eu digo o seguinte, eu sou mãe também, eu tenho filhos adolescentes que estão na escola, que estão passando por esse problema, e eu digo que a mãe ensinar o filho é mais difícil do que a professora, tá? Os filhos, eles normalmente, eles se comportam melhor com os professores do que às vezes em casa. Com a família. Eu acho que com a família é aquela coisa, eu não vou fazer. Na escola ele entra naquela questão da cultura escolar, né? Daquela energia do coletivo. Então todos estão fazendo, então existe aquele poder a competição, existe o poder da coletividade, né? Em casa daí, e outra questão também que a pandemia foi bem complicada, essa questão de fazer as coisas em casa é muito difícil, né? Trabalhar em casa é um desafio para todos nós. Meu Deus, foi muito difícil me adaptar com o trabalho em casa. Agora eu já me adaptei porque, enfim, né? Mas no início, assim, meu Deus, é muito difícil. É difícil para todos nós. Sim, nós temos que ter compreensão acima de tudo. Sim, foi uma lição, né? Sim. Então tá, eu quero agradecer a professora Lara. Quando quiser, sinta-se à vontade, porque a gente tem um monte de assuntos a falar. Um monte de assuntos, né? É só, seja bem-vinda e quando quiser, estamos abertos aqui para você vir falar o que quiser aqui, tá bom? Que a gente, sobre educação, a gente tem um monte de assuntos, né? Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, tá? A paciência. Capaz. Eu quero dar um grande abraço a todos os telespectadores e muito obrigada, então, pelo convite e pela oportunidade, tá? Quando quiser, sempre está aberto. Gostaria de agradecer aos telespectadores e às lojas Quero Quero que está patrocinando o meu programa e até a próxima.